Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa aula de número 14 do curso de 360 questões de Direito Tributário. Para você adquirir o curso completo, você precisa acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Vamos então para a questão de número 157. Atenção! Em 2013, FS adquiriu um imóvel em asta pública. O imóvel está localizado no município X, em área definida como urbana pela legislação municipal. No local, há rede de abastecimento de água, iluminação pública e posto de saúde. Em 2015, em face de execução fiscal movida pelo município, FS foi citado para pagar o IPTU dos exercícios de 2010, 2011 e 2012. Neste caso, com relação à responsabilidade tributária, pode-se afirmar que FS, letra A, é responsável pelo imposto relativo aos exercícios de 2010, 2011 e 2012. B, é responsável pelo imposto relativo aos exercícios de 2011 e 2012, encontrando-se prescrito o débito relativo ao ano de 2010. Letra C, é responsável pelo imposto relativo ao exercício de 2012, encontrando-se prescritos os débitos relativos aos anos de 2010 e 2011. D, não é responsável pelo débito em face de subrrogação sobre o preço, ou letra E, não é responsável pelo débito em face de subrrogação aos respectivos adquirentes. Para respondermos essa questão, nós precisamos ter em mente um artigo muito importante, que é o de número 130. O artigo número 130, ele diz o seguinte: os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, exceto quando conste do título a prova de sua quitação. Aí vem o parágrafo único. No caso de arrematação em asta pública, a subrogação ocorre sobre o respectivo preço. Então veja, qual das alternativas que responde à questão, já que tratou-se de uma arrematação em asta pública? A letra D, não é responsável pelo débito em face de subrrogação sobre o preço. Então o FS não será responsável com base no artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Tá bom? Questão 158. Nos termos do Código Tributário Nacional, é correto afirmar que o domicílio tributário A pode ser livremente eleito pelo sujeito passivo da obrigação tributária, não tendo a autoridade administrativa o poder de recusá-lo. Olha só o que prevê o artigo 127 do Código Tributário Nacional. Parágrafo 2º. A autoridade administrativa pode recusar, sim, o domicílio eleito quando impossibilite ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se, então, a regra do parágrafo anterior. Então, pode recusar? Pode. Artigo 127, parágrafo 2º. B. Das pessoas jurídicas de direito público, será considerado como aquele situado no município de maior relevância econômica da entidade tributante? Não. Quando se trata de pessoas jurídicas de direito público, diz o artigo 127, inciso 3º, que será qualquer de suas repartições no território da entidade tributante, e não aquele de maior relevância. Letra C, das pessoas naturais, será a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou desconhecida, aquela que a autoridade administrativa assim eleger? Não. Das pessoas naturais, será a sua residência habitual, tudo bem. Ou, sendo esta incerta ou desconhecida, o centro habitual de sua atividade. Tá bom? Então, letra C, incorreta.
D. Da pessoa jurídica de direito privado que possua mais de um estabelecimento, será aquele cuja escrituração contábil demonstre maior faturamento? Não há essa menção quanto ao maior escrituração contábil. Das pessoas jurídicas de direito privado, será o lugar de sua sede ou em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada estabelecimento. Então, falsa a letra D, sobrou a letra E. É definido pelo lugar dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que tenham dado origem à obrigação tributária, na impossibilidade de aplicação dos critérios do CTN. É o que prevê o parágrafo 1º do nosso artigo 127. Olha só. Quando não couber a aplicação de regras fixadas em qualquer dos incisos deste artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação. Questão 158, gabarito letra E. 159. Em havendo um contrato celebrado por instrumento público, devidamente registrado no ofício de títulos e documentos, as partes convencionam obrigações recíprocas e, dentre elas, há de atribuir responsabilidade solidária aos contratantes pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o objeto do contrato. Com os fatos apresentados, o contrato. Letra A. Celebrado por instrumento público e registrado em cartório, tem força para alterar a capacidade tributária passiva, atribuindo-a a terceiras pessoas e sendo oponível ao fisco. B. Celebrado por instrumento público, tem força de ato público e, como tal, é suficiente para transferir para terceiros a capacidade tributária passiva. Letra C. Não tem qualquer eficácia perante o fisco, salvo se houver lei do ente competente autorizando convenção particular a alterar a capacidade tributária passiva. D. É nulo por ser vedado expressamente por lei a convenção entre as partes que disponha sobre responsabilidade tributária solidária entre os contratantes, pois só a lei pode assim dispor. Ou letra E, mesmo que não seja aquele definido em lei como sujeito passivo da obrigação tributária, em razão da convenção de solidariedade passiva entre os contratantes, o fisco pode optar por cobrar a integralidade do crédito de apenas de um dos contratantes. Ora, para resolver essa questão, vamos ao artigo 123 do Código Tributário Nacional. Olha só o que ele prevê.